Voltando então agora, pessoal, vamos falar aí dos transportes de carga, então veículos de transporte de carga. Primeiro, os conceitos aí, carga a granel é aquela que é acondicionada na carroceria do veículo, ela não tem embalagem. Tá? A própria carroceria do veículo é a embalagem da carga, né? Muito comum, por exemplo, os veículos tanque, né? Os granéis líquidos é o mais comum, né? O próprio tanque é a embalagem da carga, mas também há os granéis sólidos, né? Carga de areia, carga de barro, carga de brita, carga de milho, carga de soja, na qual a própria carroceria do veículo é a embalagem da carga, tá? E a carga embalada ou fracionada são aquelas que possuem uma embalagem própria, né? São aquelas então embaladas, encaixotadas, tá? Que de alguma ensacadas e que de alguma forma são transportadas aí, amarradas sobre a carroceria dos veículos, tá? Então essas são as diferenças entre carga a granel e a carga embalada fracionada. O expedidor, que é aquele que prepara a expedição de transporte, emite o documento fiscal da carga, e o transportador, né, que é o proprietário do caminhão, o dono do caminhão, que é o responsável por transportar essa carga de um local para o outro. Tá? Então vamos sobre esse transporte de carga. A primeira deles é o transporte de container. Tá? Então, o que é importante saber nesse transporte de container? Ele deve ser feito sempre em veículo especificamente produzido ou adaptado para o transporte de container. Tá? Obrigatoriamente deve constar no documento lá a, a adaptação ou a fabricação do veículo, especificamente para chassi container, container carroceria aberta ou prancha container. Então, obrigatoriamente, esses veículos devem estar registrados dessa forma, específicos. Por quê? Porque este veículo porta-container, ele obrigatoriamente deve ter um dispositivo de ancoragem do container, que é o DIF, né? Um equipamento obrigatório, que é que é fixado junto ao dispositivo de canto do container, é o que trava, é o que ancora o container ao veículo. Tá? Então, sobre transporte de container, né, a principal diferença, né, o principal item que deve ser observado junto ao transporte de container é justamente a presença desse DIF, que é uma trava giratória que encaixa nesse dispositivo de canto presente no container. Quem tiver dificuldade vai lá olhar as figurinhas lá nos slides, tá? E esse é o que faz a ancoragem do container à carroceria do veículo, que deve ser uma dessas três obrigatoriamente. Com relação à resolução 441, pessoal, que vai tratar especificamente do transporte de sólidos a granel, tá? O que a gente deve ter em mente com relação a sólido a granel? E é um transporte muito comum, é o transporte aí geralmente dos veículos caminhão caçamba, é o transporte de areia, transporte de barro, transporte de brita, que diariamente a gente vê circulando nas nossas vias, tá? Então, estes veículos, estes transportes, tá? Devem ser em veículos com guardas laterais fechadas, tá? E eles devem estar totalmente cobertos por lonas. Tá? Então, toda vez que for transportar areia, brita, pedra, todos esses sólidos a granéis, obrigatoriamente a carga deve estar totalmente coberta por lona. Tá? Essa lona não pode prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios, quer dizer, ele não pode cobrir os equipamentos de sinalização, não pode cobrir os retrorefletivos do caminhão, tá? E principalmente a carga transportada não pode exceder os limites da carroceria do veículo. Tá? Infração de trânsito muito comum, a gente vê lá o caminhão caçamba, né? A gente vê lá o caminhão caçamba transportando lá com a sua caçambinha lá. Aí dentro da caçamba tá lá o montinho de terra para fora da carroceria. Então, a carga transportada não pode exceder o limite da carroceria. Então, não pode exceder o limite da carroceria
e deve estar coberta com uma lona, tá? Deve estar sempre coberta por lona, tá? Então, as principais situações com relação ao transporte de sólidos a granéis são essa situação: coberto sempre por lona e ele não pode exceder o limite da carroceria do veículo, tá? Como também a infração de trânsito, né, pessoal? Se exceder e ainda derramar carga, derramar areia, que é muito comum também, né? Ainda derrama a carga no solo, tá? As infrações comuns, né, que a gente pega muito nesses caminhões basculantes aí circulando, né? A carga excedendo o limite da carroceria do caminhão, né, forma aquele morrinho para cima do caminhão, sem a lona obrigatória e ainda derramando areia, derramando barro, derramando a carga transportada no solo, tá? Vamos lá, resolução 552, pessoal. Resolução 552 fala de cargas fracionadas, tá? Então ela diz que essa carga deve estar devidamente amarrada, ancorada e acondicionada no compartimento de carga do veículo, tá? Então essa carga não pode exercer movimentos relativos, então ela deve estar firmemente presa ao veículo, então devidamente amarrada, ancorada e acondicionada, para que ele não se movimente durante manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações do veículo, tá? Outra situação, pessoal, dispositivo de amarração, quais são? Cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, tá? Estes são os únicos dispositivos de amarração permitidos, tá? As cargas devem ser amarradas por cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, tá? Elas devem ter aí uma capacidade de 2 vezes o peso da carga transportada, tá? Devem estar em bom estado de conservação e serem dotados de mecanismos de tensionamento, tá? O que é esse mecanismo de tensionamento, pessoal? É aquela catracazinha, tá? Que tem a alavanquinha aqui, que o condutor deve, a cada período de tempo, verificar se a carga se a cinta está devidamente tensionada e deve realizar o reaperto da carga, tá? Então, a cada período de tempo, o condutor obrigatoriamente deve reapertar as cintas lá para que elas não afrouxem durante a circulação do veículo, tá? É exatamente isso aqui que está escrito aqui, ó. É de responsabilidade do condutor verificar periodicamente durante o percurso o tensionamento dos dispositivos de fixação e reapertá-lo quando necessário. Proibido a utilização de cordas. Cordas é proibido como amarração de carga. Só se permite corda, pessoal, para fixação da lona, tá? Então, a carga deve estar amarrada por cinta têxtil, corrente ou cabo de aço. Obrigatoriamente, cinta têxtil, corrente ou cabo de aço. Lá nos slides tem as imagens lá de cinta têxtil, corrente e cabo de aço. Corda só para amarrar a lona, tá? Outras informações: nos veículos que vão transportar equipamentos ou outros veículos, máquinas, tá? Eles devem estar amarrados em pelo menos 4 pontos. Tá? Caso haja espaço entre o painel frontal da carroceria e o início da carga, deve haver alguma amarração que impeça essa carga de se movimentar. Tá? Geralmente até eles colocam alguma tela aqui, tá? Então sempre que houver essa distância, tá, entre o painel traseiro ou o dianteiro, tá? Pode ser para trás ou para frente, tá? Sempre que houver essa distância aqui entre o painel traseiro ou dianteiro do veículo, deve ser previsto um dispositivo de amarração para que essa carga não se movimente entre a circulação do veículo.
Tá? Sempre que o painel frontal então for utilizado como batente, ele deve ter resistência suficiente para aguentar o peso da carga, tá? E fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da carga. Tá? Então, se a carga for um objeto inteiro que não vai de jeito nenhum ultrapassar o painel dianteiro do caminhão, né, a carga de jeito nenhum não vai conseguir ultrapassar, porque ela é um equipamento inteiro, né, ela não tem como passar por cima do painel, não tem problema. Agora, se ele é uma carga fracionada, né, e essa carga pode, numa frenagem ou num acidente, deslocar para frente, tá, é proibido que ela exceda a altura do painel frontal. Tá? Então, sempre que existir a possibilidade dessa carga deslizar por cima, tá, é proibido que ele ultrapasse o painel frontal. Nos veículos do tipo Sider, que a lateral do caminhão é uma estrutura de lona, tá, deve existir pontos de amarração. Tá? No caminhão baú, que é uma estrutura de carroceria fechada, tá, não precisa de estrutura de amarração, porque o próprio baú contém a carga. Nesse Sider, que a estrutura lateral é de lona, lona não vai conter a carga, vai rasgar e vai derramar a carga. Então, a carga deve ser amarrada por dentro do Sider. Outro tema da aula foi o transporte de rochas ornamentais, tá, pessoal? Essas rochas ornamentais são blocos de mármore ou granito. Aqui em Santa Catarina é muito difícil a gente ver o transporte de mármore ou de granito em bloco, mas é comum a gente ver chapa serrada, tá? Esse transporte de chapa serrada é comum, tanto de mármore quanto de granito. Tá? Então o que é essa chapa serrada? É o produto resultante do processamento dos blocos pelos teares, já pronto para aplicação na construção civil. Então se pega os blocos, os teares eles fazem o corte desses blocos já nas chapas serradas, deixando essas chapas prontas para sua aplicação, obviamente de acordo com o tamanho, com a espessura encomendada pelo comprador. Essas chapas serradas, então, é esse resultado desse processamento, desse corte dos blocos pelos teares, tá? E esse chapa serrada, ela vem para ser aplicada lá, tanto seja no piso, seja numa pia, em qualquer situação que seja necessário aí essa aplicação de mármore ou do granito, tá? Então, é muito comum esse transporte de chapa serrada, tá? Esse transporte desse bloco ornamental, pessoal, como bloco de rocha, como é muito difícil a gente constatar aqui nesse estado, nem vamos entrar muito em detalhes sobre isso, tá? Mas já com relação à chapa serrada, tá? Ele deve ser transportado sempre em cavaletes, tá? Então esse transporte da chapa serrada deve ser sempre em cavaletes, tá? Por meio de 2 cintas de poliéster, tá? E essas cintas de poliéster devem ser unitizadas transversalmente ao veículo, tá? E devem ser unitizadas ao cavalete. Então a gente tem o cavalete lá que vai transportar esta chapa serrada de granito ou de mármore, e esta chapa serrada de granito ou de mármore deve ser unitizada ao cavalete tanto na transversal, 2 cintas no mínimo, né? Então, no comprimento, obviamente, né? Então, lateralmente vendo, o bloco vai ficar com 2 cintas, né? Amarradas na transversal e 2 unitizadas na transversal. Tá? Então, tem que ter 4 cintas sempre unitizando
essa carga de chapa serrada de rocha ornamental. Tá? Então deve ter sempre duas na longitudinal, vertical, e duas na transversal. Tá? Então esse é o conceito aí de transporte de rocha ornamental, que deve ser o principal, deve ser fixado por vocês. Tá? Lembrando que a chapa serrada é sempre o resultado, tá, do processamento aí dos blocos de rocha ornamental pelos teares, que já está pronto para aplicação na construção civil. Tá? São rochas ornamentais que já foram processadas pelos teares, que já são cortadas, e elas já estão, de acordo com a encomenda, prontas para aplicação na construção civil. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Transporte de tora. Tá? Então, o transporte de tora ela deve ser sempre feita na longitudinal do veículo. Então, vamos fazer o nosso caminhãozinho aqui de transporte de tora. Tá? Então, tora, pessoal, deve ser transportado sempre na longitudinal do veículo. Tá? Então, tora sempre na longitudinal do caminhão. Tá? E aí as toras dispostas verticalmente, quer dizer, uma tora sobre a outra, tá? Deve estar disposta, deve ter painel dianteiro, painel traseiro para que essa tora não haja o deslocamento. Tá? Se essa tora tiver acima de 8 metros de comprimento, não precisa de painel traseiro. Tá? E escoras laterais metálicas perpendiculares, 2 escoras de cada lado no mínimo para cada tora ou pacote de tora. O que é isso, pessoal? Fueiro. É uma madeira colocada na transversal que evita que essa carga caia lateralmente. Tá? Então, isso é o transporte de tora na longitudinal de maneira transversal. E aí ela deve estar amarrada aqui por um cabo de aço ou cinta, né, com capacidade para 3.000 kg força. Tá? Se a tora tiver disposição piramidal, quer dizer, ela vai ser transportada, vai ser acondicionada na longitudinal do caminhão, mas de forma piramidal, quer dizer, as toras elas vão encaixadas uma sobre a outra, formando uma pirâmide. Tá? Tem que ter o painel dianteiro do caminhão igual no disposto lá da vertical, e os fueiros, a madeira lateral, ela precisa ter 50 centímetros de altura. Por quê, pessoal? Porque as toras, elas se aguentam encaixando uma sobre as outras, diferente da vertical, que elas vão uma sobre a outra e pode haver a rolagem das toras. Aí o fueiro tem que ser superior à altura das toras no transporte vertical. No transporte piramidal, esse fueiro precisa ter 50, que ele só precisa aguentar o primeiro fileira de tora, porque as demais vão se encaixando umas sobre as outras, tá? O que mais? Também tem que ser cabo de aço ou cinta com a capacidade superior a 3.000 kg. Tá? E as toras devem ter distribuição simétrica, né? Elas devem ser transportadas, pode ter 4, 5, dependendo da carroceria do veículo que tu vai efetuar o transporte de toras, tá, pessoal? Os veículos também para transporte de tora devem ser adaptados ou alterados para esse tipo de transporte, tá? E aí, no caso de madeira bruta com comprimento igual ou inferior a 2,50, então quando essa tora, pessoal, tiver dimensão menor do que 2,50 metros, tá? Aí ela pode ser transportada tanto transversal na carroceria do caminhão ou na longitudinal da carroceria do caminhão. Tá? E aí, quando transportada na longitudinal, deve ter painel dianteiro e traseiro e o fueiro, conforme eu falei ali. Se ele tiver na transversal,
deve ter fechamento lateral completo, guardas laterais fechadas e fueiros dianteiro e traseiro. Tem as imagenzinhas lá nos slides, tá, pessoal? E da mesma forma, os 3.000 kg ali de capacidade da cinta poliéster, tá? Se a carroceria não for fechada totalmente, então se a madeira ultrapassar a carroceria do caminhão, aqui nós temos a carroceria, se essa madeira transportada aqui em tora, aqui pequenininha, né? Tora tem que ser menorzinha, que é menor que 2,50, em madeira aqui. Se essas madeiras aqui for parcialmente fechadas, tá? Essa carga deve ser unitizada por uma cantoneira metálica. Então eles devem colocar em cima aqui da carga uma cantoneira metálica, né, que serve para unitizar a carga quando da sua amarração, tá? Então as cantoneiras de metal também tem um desenhozinho lá nos slides para vocês entenderem mais facilmente, tá? Os cabos de aço ou as cintas de poliéster, capacidade também está aqui trazido para vocês. A resolução 735, pessoal, fala das CTVs, né? Combinações de transporte de veículo, que são as cegonhas, tá? Então, o que vai falar das cegonhas, pessoal, basicamente é que as cegonhas elas têm um excesso de dimensão, né? E elas podem circular com até 4,70 metros de altura, não necessitam de AIT. A gente lembra que a altura máxima dos veículos para circulação é 4,40 metros. Nas cegonhas elas ganham esses 30 centímetros a mais de altura. Eles têm também uma dimensão, uma autorização de dimensão um pouco maior, os 2,60, e elas, no caso de transporte de ônibus e caminhões, a largura pode ser até 3 metros, e nos casos de veículos articulados, eles ganham uma tolerância para até 23 metros. Tá? Então, essas são as diferenças básicas aí dessas cegonhas. Tá? Eles só podem circular durante o dia, e as exceções ali com relação aos horários. Tá? Eles devem ter a simbologia ali toda vez que ultrapassarem os 19,80. Com relação ao trânsito noturno, superior a 19,80 até 23 somente em vias de pista dupla e duplo sentido de circulação. Em pista simples somente se tiver veículos apenas na plataforma inferior. Tá? Outra coisa importante aqui, pessoal, pesos e dimensões. Tá? Talvez o mais importante de peso e dimensão seja esse conceito aqui, ó. Limite legal, ele é estabelecido pela resolução 210. Então, a resolução 210 é a norma que fala sobre o transporte, a fiscalização de peso, né, o quanto que cada veículo pode transportar, quanto que cada conjunto de eixo pode transportar. Isso é a norma. Como a gente já viu lá, pessoal, em LET, o que prevalece sobre a norma? A sinalização. Então, se a norma prevê que um veículo pode transportar até 57 toneladas, mas há uma placa de sinalização dizendo que aquela via, o limite de PBT máximo é 45 toneladas, vai ser observado a sinalização pela prevalência da sinalização sobre a norma. Tá? Isso então considera-se o limite legal. O limite técnico ele vem estabelecido pelo fabricante, então está lá na plaqueta do veículo qual que é o PBT daquele veículo, qual que é a capacidade de transporte daquele veículo por eixo. Tá? Entre o legal e o técnico, tá? A fiscalização sempre usa o menor. Tá? Então, se a gente aborda um caminhão, a norma diz que é 45 toneladas.
a sinalização da via diz que é 45 e o fabricante do veículo diz que é 60, a gente vai sempre usar o menor. Então, o limite para aquela via vai ser sempre o menor, tá? Então, com relação ao limite legal, vai prevalecer sempre a sinalização sobre a norma. Se não houver sinalização, vale o que está escrito na norma. Entre o técnico e o legal, vai valer sempre o menor. Tá? E é comum a gente ter alguns veículos que têm um limite técnico aí menor do que o previsto legalmente. Tá? Então nós temos aí as dimensões autorizadas para o veículo: largura 2,60, altura 4,40, nós até já vimos ali. Os veículos não articulados têm um comprimento máximo de 14 metros, e aí nós temos aí os comprimentos aí, dependendo da combinação de veículos aí que nós vamos fiscalizar, tem os comprimentos máximos de cada tipo de veículo, bem como também aí temos os pesos máximos aí para cada combinação de veículo que a gente for fiscalizar, bem como também o peso máximo por conjunto de eixos que o veículo possui. Tá? Temos também a resolução 520 que vai falar sobre a sinalização obrigatória, tá, pessoal? Toda vez que o veículo ultrapassar as dimensões previstas na norma, obrigatoriamente ele deve usar uma placa de sinalização traseira, e essa placa de sinalização traseira vai indicar ali qual o excesso, seja ele de comprimento, seja ele de largura, que o veículo possui, para informar ao condutor ali que está em circulação atrás daquele veículo que aquele veículo possui um excesso de dimensão, certo?